Olá, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um Jornal do Masa. O Jornal do Masa está crescendo bem, né? Já passamos do número 80. E hoje a gente vem para analisar a reportagem da bancada evangélica, a capa da revista Veja, né? Então, esta capa, que é da edição 2633 e que começou a circular oficialmente no dia 8 de maio de 2019. Portanto, há menos de uma semana será a última reportagem da revista, uma vez que esta semana a gente já recebe uma remessa nova de publicações para a gente fazer a análise com vocês. E a reportagem que eu vou fazer ela é muito saborosa, como eu já havia enunciado para vocês, que é a Era das Ciências Sociais, do Simon Schwartzman. Simon Schwartzman é sociólogo e membro da Academia Brasileira de Ciências, mostrando a vocês que é uma reportagem, ou melhor, é um artigo de página dupla. Essa seção chama-se Página Aberta e ela é feita, pessoal, de forma livre, o que não expressa totalmente as opiniões da revista Veja, da editora Abril. Na verdade, trata-se de uma resposta à infeliz declaração do nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, estava confundindo aqui com Simon Schwartzman, Abraham Weintraub, sobre as ciências humanas no Brasil. Então vamos lá, vamos analisar a reportagem, o artigo, melhor dizendo, a Era das Ciências Sociais. O governo ameaça dar menos dinheiro ao ensino de humanas. No entanto, trata-se de carreiras que empregam cada vez mais e ajudam na busca de soluções para os entraves brasileiros. Essa, então, é o título e o enunciado daquilo que o Simon Schwartzman vai tratar. Tem um olho na primeira página. A cada dia se fala mais da importância das habilidades do século XXI, todas elas no campo das humanidades. E na segunda página nós temos aí uma foto mostrando a pobreza gritante que passa o nosso país. E diz a foto: favela em Brasília, só haverá solução para a desigualdade com mergulhos em pesquisas socioeconômicas. E a gente está de acordo pleno com a foto e com o título dela. E é justamente o que nós fazemos nesse canal. Nós não somos pessimistas, nós somos realistas. Nós não vivemos de falsas esperanças. Afinal de contas, nós conhecemos o Brasil há meio século. E o que nós mais temos ouvido durante esses meio séculos são promessas. Sucessivas promessas e nunca cumpridas, e claro, sempre a socialização das perdas. De tal maneira que quando a gente faz uma análise como nós fazemos aqui, muito fundamentada, muito estudada, ela deixa de ser simplesmente a opinião do Jornal do Masa, mas ela passa a ter validade técnica, validade científica, e é isso que o Simon Schwartzman vai tratar. De forma ainda vaga, mas enfática, o presidente da República e o ministro da Educação deram declarações sobre a intenção de reduzir os investimentos nos cursos de Sociologia e Filosofia, em favor de outros cuja capacitação profissional gere renda para as pessoas e benefícios para a sociedade. O número de alunos de Sociologia e Filosofia no Brasil é ínfimo, menos de 10 mil, para um universo de 8 milhões de universitários. Quer dizer que, matematicamente, se o Ministério da Educação reduzir os investimentos na área de Sociologia e de Filosofia, ele estará simplesmente abrangendo 10 mil alunos no universo de 8 milhões. Não se justifica a perseguição, muito menos a redução de verbas. Isso fica claro que essa redução não é técnica, ela é puramente ideológica e pior, ilegal.
E legal porque o nosso Abraham Weintraub tem que entender que ele respeita uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, que é a Constituição, que são as leis magmas que regem a educação num país. Tudo indica que eles estavam se referindo às ciências sociais como um todo e às atividades relacionadas a humanidades, incluindo educação, administração. Engraçado que o curso de administração é de onde vem o Abraham Weintraub, o ministro da Educação. Direito, contabilidade e marketing, além de literatura e artes, que chegam a 59% do total. Apenas a carreira de educação, dentro desse pacote, abraça 19,2% dos estudantes universitários. Então, quando ele usa ciências humanas de forma muito aberta, ele acaba gerando um empobrecimento do próprio curso de onde ele se origina, que é o curso de administração. Olha só, o nível de conhecimento, o nível de informação que tem o nosso ministro da Educação. Fora das ciências sociais e humanas, as áreas mais procuradas hoje são a da saúde e bem-estar social, 16%, e o grupo de engenharia, produção e construção, com 14,8%. Então, provavelmente, ele quer que o Brasil abandone completamente as áreas das ciências humanas para se dedicar, então, à medicina, ao bem-estar e ao setor da engenharia, tornando-se um país eminentemente do ramo de exatas e biológicas. Vamos ver se ele vai ter coragem de mexer com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma entidade privada altamente lucrativa e que conta com doações de milionários e bilionários ex-alunos. Vamos lá, aliás, ele era professor de lá, ele recebia o dinheiro, ele sustentou sua família durante 15 anos de lá. E agora, simplesmente, ele fala, pela sua infeliz declaração, que ele vai afetar os cursos de administração. Eu, particularmente, duvido. Para mim, é um falastrão. A concentração das matrículas em profissões características das atividades terciárias de serviços não se dá só no Brasil. São 63% das matrículas nos Estados Unidos, 74% na França, 51% na Espanha, por exemplo. E por quê, gente? Porque o setor terciário, ele agrega não somente os serviços, como o comércio, as atividades financeiras, as atividades de pesquisas e as atividades científicas, que são hoje, no geral, as atividades que mais geram emprego em todo o mundo. Por isso, a procura grande em países símbolos e variados, como nos Estados Unidos, na França e na Espanha. Este predomínio acompanha os ventos da economia mundial. Em todo o planeta, as atividades industriais e agrícolas mecanizadas ocupam cada vez menos gente. Isso ficou evidente quando nós analisamos, agora há pouco, no Jornal do Masa, numa reportagem especial da revista Globo Rural, nós analisamos o censo da agropecuária. Aliás, nós fizemos uma comparação com os últimos 3 censos da agropecuária brasileira e nós vimos que entre o antepenúltimo e o último, nós tivemos uma redução de 1,5 milhão de empregos. Então, uma coisa extraordinária. E se a gente pegar os 3, nós tivemos uma redução de 3 milhões, mesmo num país como o Brasil, que emprega uma mão de obra muito grande na zona rural. E isso, gente, é inexorável. Por quê? Por conta da mecanização e da agricultura de precisão. Enquanto aumenta os empregos nos serviços públicos e privados de educação, saúde, comércio, transportes e outros, em que são valorizadas cada vez mais as competências do tipo social e cultural. Então, sem dúvida nenhuma, o atendimento ao público, a orientação no viver bem, no como viver, as orientações jurídicas, hoje crescem a galope e são elas que são importantes.
E a maioria está ligado à habilidade humana, que é lidar com as pessoas, aconselhar as pessoas, orientar as pessoas. Mesmo nas áreas mais técnicas, a cada dia se fala com maior intensidade da importância das competências do século XXI. É o que eu acabei de dizer. De nada vale você ter um conhecimento colossal se você não consegue traduzir na língua das pessoas. Deixando a modéstia de lado, é o que faz o canal do Masa. O canal do Masa, ele estudou muito durante muitos anos, continua a estudar, leu mais de 4.000 livros e consegue, com relativo sucesso, transferir o conhecimento técnico para um linguajar que consegue atingir crianças de 13 anos, que vem crescendo bastante no nosso canal, assim como idosos acima de 65 anos, que também é uma faixa que vem crescendo. Aliás, nós temos o prazer de dizer que a gente consegue atender a todas as faixas etárias, segundo o Analytics nos informa. Para tomar o exemplo de Singapura, lembrado como um dos lugares de melhor ensino do mundo, elas são definidas em um leque que reúne cultura cívica, consciência do mundo global, conhecimentos transculturais, pensamento crítico e inovador e habilidades de comunicação, colaboração e processamento de informações, todas das áreas das ciências sociais e das humanidades. Então, olha que interessante. Além das disciplinas tradicionais em Singapura, matemática, química, física, biologia, geografia, história, filosofia e sociologia, eles ainda agregam, num país altamente técnico e tecnológico, as seguintes disciplinas que merecem eu falar, já que Singapura é um modelo de ensino, por exemplo, para o Brasil, há muito tempo. Então, vou repetir, elas são definidas em um leque que reúne cultura cívica, consciência do mundo global, conhecimentos transculturais, pensamento crítico e inovador e habilidades de comunicação, colaboração e processamento de informações. Olha só as habilidades que um dos melhores sistemas de ensino do mundo está desenvolvendo entre os seus alunos, fora o conhecimento tradicional. Então isso deve ser um exemplo para o Brasil, porque quando o Brasil fala em Singapura, ele fala como se lá só houvesse robôs, só houvesse computadores, de forma nenhuma. Hoje existem tantas opções do mundo, são 195 países, que se você, por exemplo, for fazer um comércio na Arábia Saudita e não conhecer a cultura, as características dele, como é o caso dos nossos ministros da Educação e presidente da República, que são pessoas sem tato algum, com características profundamente de pessoas que discriminam, se eles forem fechar um negócio na Arábia Saudita, pelo fato de não se comportar conforme a etiqueta manda, se perde esse negócio. A infeliz declaração do presidente da República sobre a China nos custou, por enquanto, 10 bilhões de dólares em exportação de soja. Será que ele vai compensar os sojicultores sobre isso? Então ele deveria lá fazer um ano em Singapura, presidente. Vai lá em Singapura, presidente, aprende essas disciplinas, o senhor significativamente melhorará. A outra razão do seu grande tamanho é que os cursos nessas áreas tendem a ser menos custosos. Por quê? Porque não exige equipamento, exige o conhecimento, a maturidade, a experiência do professor. Não um laboratório com microscópio caro, com telescópio caro, com computador caro. Existe professor e aluno, pronto. E mais acessíveis às pessoas que terminam o ensino médio com formação mais limitada, porque são disciplinas mais reflexivas. Se uma pessoa pegar um canal como o canal do Masa, com quase 300 vídeos, e começar a assistir desde o início, aprendendo passo a passo, como nós estamos particionando as aulas, ela vai ter uma formação muito interessante.
Para ela precisou saber o quê? Ler, escrever e ter compreensão básica sobre a situação da vida, da economia. No Brasil, em setores como a economia, administração e direito, existem algumas poucas faculdades extremamente seletivas e de alto padrão. Mas a maioria dos cursos é ministrado à noite, à distância, sobretudo pelo setor privado, a preços bastante reduzidos, o que abre oportunidades para muitos que não teriam condições de seguir uma formação universitária mais exigente de tempo integral. Certamente essas pessoas, ao entrar no mercado de trabalho, elas têm defasagem, inclusive cognitiva. Essa defasagem cognitiva poderia, se os senhores oferecessem esses tipos de cursos que são oferecidos em Singapura, com 1, 2 anos, a pessoa teria suprimida todas as falhas da sua formação. Quem é que ajudaria nisto? As ciências humanas e a custos baixos. Não somos contra os cursos de física, de química, o que for tecnológicos, em hipótese nenhuma, não distorça o que a gente está falando. Somos, pelo contrário, a favor. Mas querer abandonar as ciências humanas é um projeto tacanho, ignorante e descompromissador. Há dúvidas se esse ensino mais elementar é útil e vale a pena, visto que grande parte dos formados em direito, por exemplo, nunca consegue passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá aí, meu caro ministro. Isso que o senhor tem que atacar o baixo nível, a má qualidade da educação no país. Faz um plano assim para melhorar a educação universitária no país antes de pretender universalizar. Talvez o senhor tenha um grande sucesso e seja considerado o melhor ministro da educação, mas eu não sei se o senhor quer. Mas o fato é que quem completa o trajeto na universidade, mesmo que não adquira uma formação especializada, acumula conhecimentos e competências gerais que o mercado de trabalho valoriza, pagando salários significativamente mais altos que os recebidos pelos que pararam no fim da educação média. Então, gente, sem dúvida nenhuma, a formação de terceiro nível universitária ela é fundamental. Ela significa um ganho salarial em qualquer lugar do mundo, mesmo com nível baixo. Imagine se nós tivéssemos uma qualidade. Então, ministro Weintraub, por que o senhor não foca naquilo que o artigo está discutindo? Trata-se de um dos maiores sociólogos da história do Brasil. Não é o canal do Maza. O que o canal do Maza faz é transmitir para um público restrito, que às vezes não lê, o que se está discutindo no país. E aí, em 4 meses, a gente já trouxe mais de 85 discussões, contribuindo de forma gratuita para que o Brasil possa se desenvolver. Bem, não se trata de uma situação ideal, longe disso. As taxas de desistência nesses cursos são enormes, da ordem de 50% no setor privado, e não há razão para que durem 4 ou mais anos. Ainda que se apresentem como cursos de formação especializada, na verdade oferecem uma formação geral, como se pode ver pelo número relativamente pequeno de pessoas que trabalham na mesma área em que se graduaram. É isso que está acontecendo com as faculdades do Brasil. As faculdades do Brasil, elas não estão se prestando para formar profissional. A maioria das pessoas se formam e atuam em uma área completamente diferente da sua formação. Eles vão para a faculdade, sabe para quê? Simplesmente para tirar um pouco da defasagem que eles deveriam ter trazido como bagagem cultural dos anos que eles estudaram anteriormente, que são 12 anos de fundamental, ensino fundamental, e mais 3 anos de ensino médio. Talvez na faculdade eles estejam aprendendo a ler, a pesquisar, a compreender, mas a maioria, como diz o artigo, não trabalha na área que escolheu. Isso
Isso, porém, não é necessariamente um problema. Não. Desde que o sujeito faça uma faculdade de engenharia e vá trabalhar num escritório de advocacia, mas que cumpra o básico competentemente, isso não é mal. Na União Europeia, desde 1999, os países adotam um modelo de Bolonha. Bolonha é uma cidade do norte da Itália, para o ensino superior, que começa com uma formação geral de 3 anos, abrindo depois opções para mestrados e cursos mais avançados de 1 ou mais anos. Interessante. A Argentina mesmo faz isso. Dá um curso generalizado no primeiro ano e, a partir de provas, de competências, de habilidades, de avaliação dos professores, encaminham os alunos para aquilo que eles têm mais competência. Talvez seja uma saída para o Brasil. Um ano generalizado, ou um 4º ano no ensino médio com essa função, e aí se separa o joio do trigo. Nos Estados Unidos, muitos dos que buscam a educação superior são atendidos por um amplo sistema de community college de 2 anos, que dão uma qualificação razoável a quem não vai seguir os estudos nos colleges, de 4 anos. Então você fica 2 anos tendo uma formação geral para o mercado de trabalho, os mais competentes ou os mais desejosos continuam na faculdade, vão ter uma formação mais aprimorada, e os que não, pelo menos têm uma formação geral boa. E depois se diz que a educação americana é ruim, mas é o que eu insisto nesse canal. Brasil copia aquilo que tem de bom nos Estados Unidos, copia aquilo que tem de bom nos países capitalistas. Vocês não admiram tantos países capitalistas? Copie esse modelo na educação. Ele ofereceu 3 modelos. O de Singapura, ofereceu o modelo italiano e ofereceu o modelo americano. Pronto, ele deu 3 opções. Ou será que eu tenho que ler para vocês, ensinar vocês, educar vocês? Pelo amor de Deus, gente. Além disso, em todo o mundo, a partir do ensino médio, há opções de estudo profissionalizante que habilitam o mercado de trabalho tanto em áreas mais técnicas quanto na de serviços. É o caso brasileiro. O desemprego é avassalador, um dos maiores da nossa história, e falta mão de obra na área tecnológica. Então por que a gente não forma rapidamente pessoas competentes para suprir essa demanda, para suprir essa deficiência? Porque as nossas faculdades, e sobretudo quem as planeja, que é o Ministério da Educação, não consegue ler agilmente o mercado. Essa é uma falha do Brasil. É a falha que deixa o Brasil pouco competitivo em nível internacional. Nós não temos uma equipe competente que leia o mundo, do jeito que eu estou fazendo aqui, de maneira humilde. 30 minutos por dia, lendo o mundo. Uma hora eu leio a China, uma hora eu leio a Índia, uma hora eu leio outro país, para que a gente possa, a partir destas realidades, entender como funcionam esses países. O Brasil precisaria evoluir nessas linhas, ampliando a formação básica geral, fortalecendo as opções profissionais de nível médio e abrindo mais possibilidades de curso de formação superior curtos. Eles já existem no papel como cursos tecnológicos, mas têm sido negligenciados principalmente pelas universidades públicas. E aí sim, ministro da Educação, o senhor deveria chamar os reitores das universidades federais, estaduais, municipais e conversar com eles. Vocês têm que colaborar para a evolução do conhecimento brasileiro. Isso eu estou de pleno acordo. A maioria das universidades brasileiras formam gente para não atuar junto à sociedade, para não melhorar a sociedade. E isso é um absurdo. Este conhecimento fica dentro das bibliotecas e ele não é disseminado. Muitos desses conhecimentos já resolveram os problemas do Brasil. Eu vou dar um grande exemplo prático. Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Fazenda do Itamar Franco, o Itamar Franco deu carta branca para ele. O que ele fez? Ele pegou um avião, veio a São Paulo e ao Rio de Janeiro, foi na USP, foi na Unicamp, na PUC de São Paulo, na Federal do Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro e falou com os intelectuais. Pessoal, vocês precisam nos ajudar a criar um plano de estabilidade da inflação, de estabilidade da economia. Porque daqui a pouco nós não vamos ter dinheiro para pagar os seus salários. Então colaborem conosco. Como ele era um homem de livre trânsito, muito admirado nas universidades, ele foi plenamente atendido. Está aí um plano real, um êxito, num país tão difícil, com uma história tão perversa em relação à inflação. Ele, gostemos ou não, estabilizou a economia brasileira desde 1994. Já está indo para o 30º ano. Então a gente precisa tirar o chapéu. Precisamos entender que essas pessoas são importantes, mas elas têm que deixar a Torre de Marfim, a Torre Sagrada que é a universidade, e fazer o quê? Dar um contraponto social. Eu mesmo, gente, sou exemplo disso em várias oportunidades. Eu desenvolvi um projeto para atendimento, primeiro, para identificação de crianças com altas habilidades. Crianças precoces, crianças que têm uma inteligência ou várias inteligências, várias habilidades. Isso ainda vai ser tema de um curso aqui neste canal, para educar os professores, para preparar os professores para essa nova demanda. E eu fiz esse projeto querendo atender a sociedade. O projeto morreu, ele ficou só entre as quatro paredes. Era tudo que eu não queria. Enquanto eu estava no projeto, eu fui a várias cidades, várias escolas, ajudei a capacitar professores, divulguei ele em dezenas de congressos, mas ele ficou mais uma vez dentro da universidade, gastando dinheiro, pagando salário de professor, pagando estagiário, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado e não chegando na sociedade. Ele ainda existe, mas atende meia dúzia de pessoas por ano. Ora, que vantagem nós temos disso? Nós precisamos ter a contrapartida social, mas não tenha dúvida. Então, disso eu estou de acordo. Para os que pretendem e têm condições de profissionalizar-se de forma mais diferenciada nas carreiras sociais, a pós-graduação é hoje quase obrigatória. O Ministério da Educação, através da CAPES, a CAPES é um órgão que fornece bolsas de estudos que foi profundamente afetado pelos cortes anunciados pelo Ministério da Educação para a capacitação de novos profissionais do ensino superior. Desde uma pequena bolsa de iniciação científica até uma grande bolsa de pós-doutorado. Administra um sistema de pós-graduação com 375 mil estudantes em cursos de mestrado e doutorado, dos quais 110 mil nas áreas de ciências sociais e humanas. Sobretudo educação, administração e direito, mas menos de 10 mil em filosofia e sociologia. Soma-se a estes mais de 1 milhão em cursos de MBA e outras áreas de especialização não regulamentadas. Então, por que essa vingança contra os estudantes da área de filosofia e sociologia? Se nós temos 1.375.000 brasileiros fazendo pós-graduação na área, em várias áreas, melhor dizendo, e vocês querem atingir só 10 mil, qual é o nível de economia que vocês vão atingir? Será que esses 10 mil são capazes de influenciar o país como vocês estão falando? Ou são professores de direito, de engenharia, de administração e de medicina que têm um viés crítico, como vocês dizem, de esquerda e que estão afetando seus alunos? Olhem bem, eu posso garantir-lhes que a situação é esta. Os investimentos em pesquisa social no Brasil são relativamente baixos, embora as principais questões da política pública nacional
sejam a má qualidade da educação, a violência, a pobreza, a desigualdade social, a disfuncionalidade do sistema político-eleitoral e do judiciário e a baixa produtividade na economia, entre outras. Entre outras, claro que eu colocaria a corrupção, mas não tenha dúvida disso. Antes de encerrar, eu vou repetir aquilo que o Simon Schwartzman reflete como os principais problemas do Brasil: má qualidade da educação, a violência, a pobreza, a desigualdade social, a disfuncionalidade do sistema político-eleitoral e do judiciário e a baixa produtividade da economia. Então, gente, vocês veem que é um texto muito bem feito, muito crítico e bota o dedo na ferida, mostrando que o problema não são as ciências sociais. O problema é sempre a má administração, a má gestão do sistema público brasileiro e, obviamente, a corrupção. Eu fico por aqui, a gente volta para terminar, ficamos por um parágrafo, mas é melhor ir devagar do que correr. Fiquem bem, tudo de bom.